Estamos ao vivo! Vamos entrar aqui também no Facebook e no YouTube. Muito bem, estamos ao vivo! Muito boa noite! Enquanto aí o Instagram notifica que nós já entramos, né? Que eu já tô aqui ao vivo. O Facebook e o YouTube também. Bom, muito boa noite, Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas aí a mais uma live do Massoterapeuta de Valor. Aqui eu ensino técnicas e ferramentas para você fazer de 3 a 7 mil reais por mês com massagem relaxante. Eu sou Mônica Alves e o tema da nossa live de hoje é feedback. A importância da gente pedir feedback, né? E o que isso nos ajuda. E aí, você pede feedback, né? Você costuma pedir feedback aí para os seus clientes? Você sabe a hora certa de pedir feedback? Boa noite para quem entrou agora. E hoje a gente vai falar sobre isso, gente. Feedback é muito importante, né? Muitas pessoas não trabalham aí pedindo feedback. Hoje a gente vai conversar sobre isso, certo? Bom, e o que é, né? Na verdade aí, o feedback, né? O feedback nada mais é do que uma resposta, né? O feedback é um retorno do nosso atendimento, né? De como tem sido tanto na parte prática ali de atendimento, na massagem, né? Quanto de uma forma geral, na hora do agendamento, tudo isso é feedback. Tudo que a gente recebe, né, de resposta do cliente em relação ao nosso atendimento, né? Os elogios ou as críticas, os comentários que a gente tem tanto nas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, quanto ali no WhatsApp. Toda vez que o cliente ele fala alguma coisa pra gente, toda resposta que a gente tem do nosso cliente é um feedback, tá? Então, tudo é feedback. E é muito bacana porque às vezes, muitas vezes, o cliente ele dá esse feedback sem a gente pedir, né? Ele já tá ali nas nossas redes sociais comentando, respondendo, né? Falando algo pra gente que nos ajuda, tá? Então isso é muito importante, a gente pegar tudo que a gente tem ali de comentário, tudo que a gente tem ali de retorno, o que o cliente fala pra gente ao vivo, né? Quando termina a massagem ou durante o atendimento, né? Tudo que o cliente nos fala é um feedback, ou seja, é uma resposta, né? É uma resposta de como tem sido o nosso atendimento, é como ele nos enxerga, é como ele vê o nosso atendimento, né? Todos esses comentários que ele faz, a gente deve sim levar em consideração, certo? E qual que é a importância da gente ter esse feedback, né? O feedback, ele é como se fosse uma bússola. Muitas vezes o profissional ele fica um pouco perdido, né? Se o cliente se ele gostou do atendimento, se ele tá feliz com o resultado, né? E o feedback ele é um sinal, ele é essa resposta, ele é uma bússola. Através do feedback a gente pode ver se a gente tá no caminho certo ou não. Se a gente de repente precisa mudar alguma coisa, precisa melhorar em algum ponto. Então, esse que é a importância. O feedback, ele nos dá um direcionamento, se eu estou no caminho certo ou não. Por quê? Porque tudo é um feedback. Por exemplo, a nossa agenda... Hoje eu trouxe água, gente. Vou beber água aqui. Porque eu falo demais, falo sem parar, esqueço aqui de tomar água na hora da live. Então, o feedback, ele é essa bússola, né? Pra gente saber se o atendimento da gente
tá bacana ou não. Como eu acabei de falar, a nossa agenda também é um feedback. Como assim, né? Se a nossa agenda ela está cheia, é um feedback. Qual que é esse feedback? É o feedback, olha, tá legal. Se a agenda tá cheia, é porque eu tô entregando resultado para os meus clientes, é porque os meus clientes estão felizes, é porque os meus clientes estão indicando, né, que eu tô crescendo. Ou seja, é um feedback positivo, né? Se eu tô faturando bem, né? Se o meu faturamento tá alto naquele mês, se eu acabei faturando até mais que o mês passado, é um feedback, né? Olha, é sinal de que eu estou no caminho certo, é sinal de que eu estou bem, certo? Então, tudo, né, é um feedback. Se a nossa agenda tá vazia, também é um feedback de que de repente a gente precisa melhorar alguma coisa, a gente precisa buscar mais conhecimento, né? A gente precisa renovar os nossos conhecimentos, fazer algum curso, modificar alguma coisa, trazer alguma novidade assim nesse sentido para o nosso cliente. A gente precisa mexer no atendimento, certo? E buscar formas também de atrair novos clientes, de faturar mais, né? Então, o nosso faturamento, a nossa agenda também é um feedback, né, de como está sendo o nosso atendimento. E o bacana também é quando a gente não só percebe esse feedback, que não é falado, né, que é um feedback indireto, vamos dizer assim, né, esse feedback não é aquele feedback que o cliente chega e fala pra gente, mas é aquele que a gente observa, né, pelo resultado da nossa agenda, do nosso faturamento. E quando a resposta, ou seja, o feedback, ele vem de alguma coisa que o cliente fala, é muito bacana também. E a gente não precisa só esperar o cliente falar. A gente também, como profissional, pode pedir sim um feedback, né? Isso é muito bacana. Perguntar para ele, né, algo em relação ao atendimento. O que é legal? Porque o cliente, nesse momento, ele se sente querido, né? Todo mundo quer se sentir especial. Todo cliente, ele quer se sentir querido, ele quer se sentir único, né? Nenhum cliente, ele quer se sentir só mais um. A gente não quer, quando eu vou comprar um produto ou quando eu vou contratar um serviço, eu também quero me sentir importante como cliente. Eu também quero me sentir especial como cliente, né? Eu não quero só me sentir um número ali no faturamento daquela empresa. Eu quero sentir que eu sou importante. E quando o profissional, ele vem pedir essa resposta, né? Esse feedback, o cliente, ele se sente importante. É muito legal quando a gente compra um produto ou quando a gente compra um serviço e alguém da empresa ou a pessoa, ela vem perguntar pra gente, né? Eu fico muito feliz quando a pessoa fala assim, nossa, Monique, e aí? Como é que foi o atendimento? Você gostou? Foi tudo bem, né? Como é que foi aí? Como é que você recebeu o produto? Se eu comprei alguma coisa pela internet, né? Olha, você está feliz com essa compra? Ou se eu realizei algum serviço, olha, você ficou feliz com o serviço? Então, o que eu sinto? Eu sinto que a empresa, ela tá olhando para mim, né? Ela se importou comigo. E eu acredito que você também se sente assim. Da mesma forma, é o nosso cliente. Então, toda vez que a gente tira um tempo do nosso dia a dia corrido, da nossa agenda, né, cheia ali no meio do dia, e a gente para mandar uma mensagem para um cliente, para perguntar como ele está se sentindo, né, principalmente se ele procurou a gente, né? Se ele procurou a nossa massagem por estar com alguma dor ou algum desconforto, nossa, ele vai se sentir super querido, ele vai se sentir super importante, né? Vai falar assim, nossa, que bacana, olha, a Mônica, ela se preocupou comigo, né? Ela quis saber como eu estava no dia seguinte ou alguns dias depois. Então, isso mostra que o cliente, ele é importante. Então, isso é muito legal e é uma oportunidade da gente receber essa resposta do cliente em relação ao nosso atendimento, né? E eu vejo
que muitas vezes os profissionais no dia a dia, né, os massoterapeutas não pedem esse tipo de feedback para o cliente, certo? Primeiro, às vezes não observam, né? Não observam, como eu falei, todos os comentários na rede social e tudo mais. Às vezes deixa isso passar, né? E não dão a devida importância, né? Ou às vezes também acabam não pedindo, certo? Muitas vezes porque os profissionais às vezes não dão a devida importância, não ligam muito, né, para isso. Outras vezes por uma certa insegurança, às vezes pode ser que o profissional, principalmente em começo de carreira, ele tá ali um pouco inseguro, ela tá insegura em relação a como tem sido o seu atendimento, né? A gente sabe que a segurança, ela vem com o tempo. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente trabalha, mais seguro a gente vai ficando. E no começo é normal ter uma certa insegurança, né? Então, muitas vezes, por um pouco de insegurança, de medo desse feedback, né? Ai, será que o cliente vai falar que não gostou? Será que esse feedback não vai ser positivo, né? Será que ele vai apontar alguma coisa que poderia melhorar e a pessoa não sabe lidar com isso? Então, acaba não pedindo ali, muitas vezes, um feedback para o cliente. E outro motivo também é a falta de tempo, né? Então, muitos profissionais trabalham sozinhos, fazem tudo, né? São responsáveis pela agenda, pelo atendimento, por organizar a parte financeira, né? Por fazer ali até o seu marketing nas mídias sociais, não é? Às vezes cuidam do ambiente. Então, a gente sabe que tem muito profissional, eu acredito que a grande maioria aí da nossa classe aí de massoterapeuta é o profissional que acaba fazendo de tudo um pouco, né? E nessa correria do dia a dia, acaba não dando tempo de fazer esse contato com o cliente e deixa de ter esse feedback, tá? E é assim, é uma judiação isso acontecer. A gente precisa separar um tempo para conversar com o nosso cliente e para pedir esse feedback, certo? Para a gente ter essa resposta do nosso cliente. Isso é muito bacana, porque quando a gente recebe esse feedback positivo, ele serve até de impulsionador, né? Se às vezes o profissional lá, ele tá ali com um pouquinho de insegurança e ele começa a receber esses feedbacks positivos, ele se sente mais seguro para trabalhar, né? Se sente mais confiante na hora ali de fazer a sua massagem. Então é muito importante a gente separar um tempinho aí no nosso dia a dia para fazer esse feedback com os nossos clientes. Você pode fazer isso uma vez por semana, você pode fazer isso uma vez por dia, né? Eu só recomendo que você não deixe passar muito tempo do atendimento, porque senão o cliente até se esquece. Então, eu acredito que ali no máximo, né, em uma semana, eu acho que é um tempo bom, tá? Mas eu acredito ali que geralmente 2 a 3 dias é uma excelente data pra gente mandar um alô ali pro cliente, conversar, chamar ele no WhatsApp e perguntar alguma coisa, né? Pedir um feedback ali pra ele. Eu acho que 2, 3 dias é uma data muito boa, ou até uma semana. Mais que isso eu não acho tão bacana, porque fica muito longe, né, do atendimento, tá? E aí, quando a gente pede esse feedback para o nosso cliente, a gente vai ter 2 tipos de feedbacks diferentes, tá? A gente vai ter ali os feedbacks positivos e os feedbacks negativos, tá? E eu costumo dizer que todos eles são bons. Ai, meu Deus, como assim, Mônica? Feedback negativo é bom. Tudo é bom, gente. A única coisa ruim é não ter feedback, tá? Isso é ruim. Mas ter feedback, sim, é sempre muito bom. O feedback positivo, como eu falei,
é muito bom, porque ele mostra pra gente que a gente tá no caminho certo, né? Ele mostra pra gente que a gente tá fazendo tudo direitinho, a gente tá fazendo o dever de casa, a gente tá conseguindo agradar o nosso cliente, a gente tá conseguindo superar as expectativas dele, né? E se de repente você tem ali um pouquinho de insegurança, isso vai servir para te dar mais segurança para trabalhar, né? Ou, de repente, se você fez uma manobra diferente ou fez um curso novo, né? E você aplicou uma técnica nova, é até legal, porque isso vai validar aquela sua técnica, né? Vai falar assim, nossa, que legal, as pessoas gostaram dessa técnica nova que eu fiz. Então, isso é muito bacana. E a gente tem também aí os feedbacks negativos, né? E por que eu costumo dizer que eles são bons? Porque eles dão a chance da gente melhorar, tá? Muitas vezes a gente, eu acredito, né, que um profissional, quando ele erra em alguma coisa ou quando ele falha em algum momento no atendimento com o cliente, não é por querer, né? Eu acredito que todo profissional, todo massoterapeuta acorda de manhã e vai fazer os seus atendimentos querendo dar o seu melhor, querendo fazer o melhor possível naquele dia. Mas o que acontece, gente? Só não erra e só não falha quem não faz nada, tá? Se a gente sai de casa para trabalhar, se a gente se arrisca a fazer os nossos atendimentos, né? A trabalhar, a atender, a se expor aí no mercado, a gente está sujeito, né? A gente está sujeito ao erro e a gente está sujeito à falha, tá? Essa falha pode ser não só do nossa massagem, mas pode ser em relação a alguma coisa ao nosso atendimento, né? Então, de repente, o cliente pode reclamar ali que você está atrasando nos horários, né? Ou que as respostas ali no WhatsApp demoraram um pouquinho, né? Ou, enfim, alguma coisa ali ele pode... Não precisa ser necessariamente em relação à massagem, né? Mas em algum momento ali você pode receber algum feedback negativo, né? O cliente pode reclamar de alguma coisa, tá? Mas isso é muito bacana. Primeiro, porque a gente sabe que só 50% dos clientes, eles reclamam, tá? Então, de todos os clientes que a gente atende, né? E de todos os clientes que eles têm uma reclamação, só metade reclama. A metade não fala nada e simplesmente procura outro profissional. Isso é muito ruim, porque a gente perde a oportunidade, né, de melhorar o nosso serviço. Porque se a gente está errando em algum ponto, ou se a gente está falhando em algum ponto, é porque a gente não está vendo, né? E quando o cliente ele fala isso pra gente, ele deixa isso claro e ele dá a oportunidade da gente melhorar aquilo, né? Eu costumo dizer que é igual quando a gente tem uma doença, né? A gente não consegue tratar aquilo que não é diagnosticado, né? A gente não consegue melhorar o que a gente não sabe que está acontecendo, né? Como que eu vou tratar o meu colesterol alto se eu não sei que o meu colesterol está alto? Primeiro eu preciso descobrir, né? Eu vou lá no médico através de exames e tudo mais e fico sabendo que eu tô com colesterol alto. E aí sim eu passo a tratar isso, né? E com o meu cliente é da mesma maneira, né? Se eu não recebo esse feedback do cliente falando que eu preciso melhorar algo, como que eu vou melhorar se eu não tô enxergando, né? Se eu não tô vendo? Então, esse feedback ali negativo, ele traz essa clareza pra gente do que a gente precisa melhorar, tá? E ninguém melhor que o cliente para falar isso pra gente, porque é ele que tá vendo ali de fora, né? A gente tem a nossa visão interna ali, né? Como profissional, como massoterapeuta, mas o cliente, ele tá vendo de fora. Então, é muito bacana quando ele fala pra gente, porque ele dá pra gente a oportunidade de melhorar, da gente crescer como profissional, né? E também porque quando a gente resolve ali um problema de um cliente, a gente pode ser que esteja resolvendo o problema de outros clientes também. Porque lembra que eu falei que só metade dos clientes reclamam? E o que acontece com a outra metade, né? A gente nem sabe. Então, a chance que a gente tem é de quando a gente resolve um problema ali de um cliente, né, um feedback negativo de um cliente, a gente vai estar resolvendo de outros também.
né? Então, se vocês veem, é muito bacana, isso é muito importante. E aí a gente tem a oportunidade de melhorar. E eu acredito que é para isso que a gente trabalha, né? A cada dia mais, para a gente melhorar como profissional, para a gente evoluir e para a gente crescer, tá? E o feedback, ele tem então essa função de nos ajudar. Gente, tudo que acontece, a gente deve usar ao nosso favor, né? A gente, no nosso dia a dia e no nosso trabalho, a gente vai ter desafios, né? A gente vai ter problemas, né? Eu costumo chamar os problemas de desafio. E a gente tem que usar eles ao nosso favor. A gente tem que usar eles para crescer, para evoluir, para melhorar. Eu costumo dizer que o cliente que elogia é muito gostoso e é muito bom. Eu recebo muitos elogios, muitos. É até difícil, né? Porque a gente só recebe elogio. E aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, o que eu vou melhorar, né? E é difícil, porque nem sempre a gente tem feedback de melhora, né? Então, a gente tem elogio, e é bom, é maravilhoso, é gostoso. Mas o cliente, quando ele aponta ali algo que a gente precisa melhorar, é ele que faz a gente crescer, é ele que faz a gente evoluir o nosso atendimento, tá? Então, o elogio é ótimo, mas são as críticas, né, que fazem a gente melhorar o que a gente tá errando, né, sempre. Então, isso, gente, vale inclusive para tudo na nossa vida, né? Não só para os nossos atendimentos, mas no geral, né? Então, isso aí é muito importante. Queria muito passar essa parte aí do feedback para vocês. Eu vejo que muitos profissionais, quando recebem um feedback negativo, ficam desanimados, querem desistir da profissão, né? Ou, recebi um feedback negativo, nossa, estragou meu dia. Não, cara, olha que bom, a pessoa falou alguma coisa aqui, eu vou pegar isso e eu vou melhorar. O que eu preciso aprender aqui, né? O que eu preciso aprender com com esse problema, né? Vamos dizer assim. Então, é sempre essa atitude que vai levar a gente para frente e essa atitude que vai fazer da gente cada vez mais um massoterapeuta de valor, né? Eu acredito muito nisso. O massoterapeuta de valor é aquele que pega até as dificuldades e transforma em coisas para o seu crescimento, certo? Isso é muito bacana, né? Então, essa é a forma legal aí da gente lidar sempre com feedback, seja ele positivo, ou seja ele negativo, tá? E eu falei, né, que é legal a gente ali depois de mais ou menos uns 2, 3 dias de atendimento, a gente pedir um feedback pro nosso cliente, né? Vou tomar uma aguinha aqui. E aí você fala, ai, Mônica, qual é a melhor forma, né, da gente pedir ali um feedback? Gente, eu costumo, principalmente se o cliente ele tem uma dor, se ele vem com desconforto, né, pedir um feedback alguns dias depois. Você pode perguntar se ele melhorou da dor, como que ele tá se sentindo, né, como que foi pra ele a noite seguinte, se ele dormiu melhor, se ele ficou mais confortável, porque é isso que os clientes relatam, né? Que depois da massagem relaxante, nossa, Mônica, eu dormi melhor, eu fiquei mais relaxado, eu trabalhei melhor. Então, é sempre muito bom. Você pode pedir esse feedback diretamente ali, pós-atendimento, no Instagram, né? Entrar mesmo em contato com o seu cliente e pedir para ele perguntar, né, como é que foi, como que ele está se sentindo, né? Se ele estava com dor, é muito importante você perguntar se a dor melhorou, né? Para você ter essa resposta. As redes sociais também, tem gente que gosta de pedir feedback, colocar caixinhas de perguntas, né? Ou colocar lá respostas de sim ou não, fazer enquetes, né? Essa também é uma forma de você acabar pedindo ali feedback para os seus clientes, né? Hoje em dia as redes sociais, ela abriu essa oportunidade pra gente ali de pedir um feedback geral, tá? A gente tem também a opção, né? Tem alguns sites que eles têm perguntas, né? Então, dá para você fazer um formulário, tá? Você pode pesquisar aí na internet que tem
vários sites que fazem isso, né? São aqueles sites de questionamento. Então, por exemplo, o cliente ele foi no seu espaço lá, você atendeu o cliente na terça-feira, né? E depois ele recebe por e-mail um questionário. E aí tem lá, ele classifica a qualidade do atendimento, né? Ele classifica lá se ele teve as expectativas dele atendidas, ele classifica ali se ele indicaria esse atendimento. E geralmente ainda tem um espaço ali para o cliente colocar sugestões, tá? Então isso é muito legal, porque e é anônimo, né? Então, você tem essa opção de colocar anônimo. Então, esse feedback anônimo, ele costuma ser muito real, né? Porque o cliente não se identifica, então muitas vezes ele fica muito à vontade para falar como ele realmente se sentiu durante o atendimento, né? Então essa é uma forma muito bacana da gente usar aí, tem várias e várias opções aí na internet e é gratuito, tá, gente? Então tem essa opção da gente pedir feedback aí e a partir desse momento, quando você recebe, analisar, né, todos esses feedbacks aí para saber como que tá o seu atendimento aí em relação ao cliente, né? Então tem essas 3 opções aí. Não falta opção para a gente analisar o nosso trabalho, para a gente ver se a gente está realmente no caminho certo e como que está sendo o atendimento, como que o cliente está recebendo esse atendimento, né? Se a perspectiva que o cliente tem é a mesma nossa, né? Quando a gente pede essa resposta para o cliente, isso fica muito claro, né? E é o que eu falei no início, o cliente ele se sente importante, né? Quando a gente quer saber da opinião dele, quando a gente quer saber se ele foi bem atendido ou não, isso mostra que a gente está preocupado, né, com o cliente, que a gente está querendo melhorar. E o cliente, ele valoriza isso, né? Ele vai falar, poxa, nossa, que bacana, né? Eu fui lá, fui bem atendido e olha, ainda tive a oportunidade de colocar uma crítica ou colocar uma sugestão, certo? Isso acrescenta muito no dia a dia do nosso trabalho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, gente, eu queria falar muito com vocês hoje, né, sobre aí, então, a importância do feedback, tá? Que vocês peçam feedback para o cliente de vocês, né? Que vocês não tenham medo da resposta do cliente, né? E sempre pensar que isso vai ser uma resposta para você saber como que tá, se você tá no caminho certo ou se de repente você precisa melhorar um ponto, tá? Um feedback, ele nunca é negativo, certo? E também pra gente abrir os olhos em relação aos outros tipos de feedback que eu falei aqui, né? Que a nossa agenda, se ela tá cheia ou se ela tá vazia, também é um feedback, né? Os comentários ali nas nossas redes sociais, tudo isso é um feedback do cliente para nós e a gente precisa sempre estar atento. Às vezes, quando um cliente fala alguma coisa ou quando um cliente reclama, tem profissional que pensa assim, mas cliente reclama mesmo, cliente reclama de tudo. Será? Né? Será mesmo que o cliente ele é só um reclamão que tá ali querendo reclamar? Né? Então, assim, antes de descartar alguma reclamação, antes de descartar algum comentário, analisa, reflita, né? Pensa se você, né, é tão perfeito, né? Se a gente é tão perfeito assim como profissional para descartar ali a opinião de um cliente, tá? E eu sempre falo que quando o cliente reclama, né, quando o cliente dá um feedback negativo e ele não é atendido da maneira correta, a gente perde o cliente e a gente perde não só ele, a gente perde uma rede toda, né? Porque quando o cliente ele deixa de frequentar a nossa clínica, né, ou ele deixa de buscar os nossos atendimentos, ele também passa a não nos indicar mais, tá? Porque cada cliente, além dele frequentar, né, ele ainda indica para a família, indica para os amigos, então ele tem toda uma rede. Eu costumo dizer
que quando a gente perde um cliente, a gente não perde um cliente só, a gente perde toda a rede dele, porque ele passa a não nos indicar mais, tá? Vocês percebem como isso é um dominó, né? Como é importante a gente cuidar de cada cliente, de cada feedback que a gente atende, né? Com atenção, com cuidado, né? E com carinho, sempre refletindo, tá? No que o cliente trouxe pra gente de melhoria, porque isso pode sim, né, ser um ponto que vai melhorar, e às vezes tem outros clientes também reclamando da mesma coisa e não falaram pra gente, tá? Então pensa nisso, sabe? Não fica pensando que e o cliente reclama mesmo, o cliente nunca tá satisfeito. Eu já ouvi isso de profissionais, né? Que quando a gente vai, né, em curso, a gente conversa com os profissionais da área e tem muita gente que fala, cliente só reclama, para o cliente nada tá bom, por mais que a gente faça, nunca agrada. Será que é verdade? Será que você tá fazendo de tudo mesmo para agradar o seu cliente? Ou será que você, né, será que a gente está deixando a desejar em algum ponto, tá? E isso não faz de você um profissional fracassado, não, né? É como eu falei, a gente vai acertar em vários pontos, mas pode ser que em um ou outro a gente erre, a gente deixe a desejar, né? O que vai diferenciar a gente, se a gente é um bom profissional ou não, o que a gente vai fazer com isso, né? É a gente pegar isso e a gente melhorar, tá? Então vamos sempre aproveitar aí os feedbacks, as críticas dos nossos clientes, sejam elas boas ou não tão boas, né? Não é gostoso, a gente gosta sempre de ouvir elogio, né? Mas é como eu falei, na hora que o cliente aponta realmente ali um ponto de melhoria, é uma oportunidade que a gente tem de crescer como profissional, de melhorar, né? Como terapeuta e fazer um serviço até melhor, né? Fazer um atendimento melhor. Todo mundo pode crescer, todo mundo tá aprendendo. E, gente, só não erra e só não recebe críticas quem não faz nada, tá? Se você tá trabalhando, se você tá fazendo os seus atendimentos, você tá sim sujeito e é assim mesmo, né? A gente precisa sempre aproveitar isso da melhor maneira e continuar o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação, certo? E eu queria muito hoje falar para vocês, né, sobre feedback. Eu acho muito importante e é muito bacana, e eu já usei os feedbacks para crescer, né? Sempre uso, e eu acredito que é o que faz a diferença, tá, gente? É o que eu falei. Se tem alguma coisa que a gente não melhorou, é porque a gente não sabe. E não tem outra maneira da gente saber se não alguém falar pra gente, por mais doído que seja ouvir, certo? Então, vamos aproveitar isso pro melhor sempre. Eu queria agradecer vocês estarem comigo aqui mais uma noite, mais uma live. Eu espero que esse conteúdo ele tenha ajudado você aí de alguma forma, que a partir de agora, toda vez que você receber uma crítica, que você receber aí algum ponto negativo, né? Você use isso para o seu crescimento, você use isso para o seu melhor, certo? A gente vai continuar aqui com as lives. Eu vou trazer mais assuntos interessantes aqui que ajudam a gente a lidar aí no dia a dia, né, dos nossos atendimentos. Hoje eu vou fazer um print aqui da nossa live, porque eu sempre esqueço. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acho que foi. Acho que foi. Joga o coraçãozinho aí que eu vou dar um print aqui. É isso aí. Então, a gente se vê amanhã aqui na nossa live diária, certo? Uma semana maravilhosa para todos vocês. Obrigada por estarem comigo, certo? Um super beijo e até a próxima.